todos. Esta noite temos 2 histórias fictícias que não são escritas por Pesadelo. Agradeço a ambos os autores pela permissão para lê-las. Ouvintes, espero que gostem das histórias. História 1. Perseguidor das Sombras Desmascarado, por Justin Jean O'Five. A detetive Sarah Collins estava sentada sozinha em seu escritório mal iluminado, olhando para os arquivos espalhados em sua mesa. O caso do Perseguidor das Sombras a consumiu por meses, deixando-a exausta e assombrada pelos crimes horríveis. A cidade ficou paralisada de medo, enquanto o assassino desconhecido continuava a reivindicar vidas inocentes, deixando para trás nada além de um assustador cartão de visita. Uma rosa negra. Enquanto Sarah vasculhava as evidências mais uma vez, uma rajada repentina de vento sacudiu as janelas, causando um arrepio em sua espinha. Ela olhou para o relógio. Era quase meia-noite. Relutantemente, ela decidiu encerrar a noite, esperando que uma nova perspectiva pela manhã aproximasse de pegar o assassino indescritível. Assim que ela pegou o casaco, o telefone em sua mesa tocou ameaçadoramente, assustando-a. Ela hesitou antes de atender, sabendo que esta ligação poderia ser a chance que ela estava esperando. Detetive Collins, ela respondeu, sua voz cheia de uma mistura de antecipação e ansiedade. Uma voz distorcida do outro lado sussurrou. O perseguidor das sombras ataca esta noite. Você tem até o amanhecer para salvá-los. Seu coração batia forte no peito enquanto ela tentava entender a mensagem enigmática. Quem será que tinha ligado? Ele saberia algo sobre o assassino? Determinada a não deixar o medo dominá-la, Sarah rapidamente juntou suas coisas e correu para o endereço que a voz havia fornecido. Quando ela chegou ao local, um armazém abandonado na periferia da cidade, uma forte neblina cobriu a área, obscurecendo ainda mais seu caminho. A atmosfera estava estranhamente silenciosa, quebrada apenas pelo pio distante de uma coruja. Sarah apertou a arma com mais força e entrou cautelosamente no prédio abandonado. O brilho fraco de uma única lâmpada iluminava a sala, lançando sombras sinistras nas paredes. Ao se aventurar mais fundo nos corredores labirínticos, ela se deparou com uma visão macabra. Um corpo sem vida, com a inconfundível assinatura do Perseguidor das Sombras, jazia esparramado diante dela, sangue empoçando ao seu redor. O assassino havia atacado novamente. A mente de Sarah disparou com uma mistura de determinação e medo. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. Ela tinha que encontrar o assassino e acabar com esse pesadelo de uma vez por todas. Ela continuou seguindo o rastro de rosas negras deixadas como uma provocação cruel. Conforme ela descia para o centro do armazém, o ar ficava mais frio e as paredes pareciam se fechar ao seu redor. O som de seus passos ecoava ameaçadoramente, intensificando a sensação de pavor que a consumia. De repente, um alçapão se abriu abaixo dela e Sarah mergulhou na escuridão. A dor disparou por sua perna quando ela pousou em uma superfície dura e implacável. A queda a incapacitou, deixando-a vulnerável ao próprio predador que procurava prender. Freneticamente, Sarah pegou sua lanterna e lançou a luz através da sala. Seu sangue gelou quando ela percebeu a verdade. Ela havia caído no covil do Perseguidor das Sombras. As paredes eram adornadas com fotografias perturbadoras de suas vítimas, seus rostos aterrorizados gravados em sua memória para sempre. À distância, uma risada baixa e sinistra ressoou pelo salão. Uma figura emergiu das sombras, envolta na escuridão, empunhando uma faca reluzente. Uma grotesca personificação do mal. Os olhos do assassino brilharam com um prazer sádico, enquanto ele se aproximava de Sarah, saboreando o medo que emanava dela. Mas Sarah se recusou a sucumbir ao terror. Reunindo cada grama de coragem, ela pegou sua arma e atirou, a bala encontrando seu alvo. O Perseguidor das Sombras cambaleou para trás, um olhar de choque e descrença em seu rosto, antes de cair no chão. Respirando pesadamente, Sarah sabia que o pesadelo finalmente havia acabado. História 2. A morte do meu irmãozinho foi totalmente devastadora.
por Eucaldo 95. Aviso: nada nesta história é real, com exceção do irmão falecido. A história foi totalmente inventada por mim, a autora, Eucaldo 95. Meu irmãozinho morreu no ano anterior. Seu nome era William, ou Will. Ele tinha quase 14 anos quando morreu. Eu tinha 16 na época, em um acidente de carro com um táxi. Eu o avisei para não pegar um táxi para voltar para casa e me chamar para levá-lo de volta, mas ele era muito teimoso para ouvir. Aquele era Will. Você não pode dizer que ele era problemático. Ele simplesmente era desobediente, principalmente comigo. Mas quem obedece à irmã mais velha, afinal? O Will era um tipo aventureiro e não costumava me obedecer, principalmente porque era totalmente a favor do irmão protege a irmã, não importava a idade. Ele sempre me provocava, fazia pegadinhas, ou até me batia às vezes, mas como qualquer outro irmão, ficava vermelho toda vez que ouvia que alguém me irritava na escola. E acredite, sempre sofri bullying na escola. Desta ou daquela forma, principalmente por um certo grupo de garotas, Sally, Tracy e Lily. Will sempre tinha problemas na escola por insultar e bater nessas meninas. Em outras palavras, ele era super protetor comigo. Eu sei que esta informação parece totalmente inútil, mas é importante para o resto. Meus pais não conseguiram lidar com a morte dele, e mesmo sem querer, me evitavam constantemente. Quero dizer, eu precisava de algum tempo para me recuperar também. A escola que ele frequentava era o mesmo prédio da minha escola, então literalmente todo mundo sabia sobre sua morte. O ruim é que Sally, Tracy e Lily também. A provocação delas foi levada a um nível totalmente novo. Elas constantemente jogavam balões de água em mim, não importava como estivesse o tempo. Elas riam de mim dizendo: "Vamos, Jenny, por que você não chama seu irmão para nos bater?" Foi quando parei de ir à escola por um tempo. Eu estava farta de voltar da escola aos prantos, encharcada por causa de um bando de idiotas. Eu não podia avisar meus pais. Eles me ignoravam totalmente. Mal nos dávamos bom dia. No dia seguinte, quando as 3 perceberam que eu não tinha mais intenção de ir à escola até que elas fossem punidas, começaram a me enviar mensagens ameaçadoras de várias contas nas redes sociais. Eu não consegui evitá-las. Elas até começaram a publicar postagens embaraçosas sobre mim e até me marcavam constantemente nelas. Eu estava em total desespero. Tinha até medo de sair por um minuto sequer. Um mês depois, uma delas, Sally, parou de postar essas coisas. Ela literalmente desapareceu completamente. A polícia encontrou em um rio nos arredores algumas horas depois. Apenas seu corpo, para ser mais exata. Sua cabeça foi empalada no topo de uma árvore em uma floresta, a alguns quilômetros de distância de seu corpo. Não consegui dormir naquela noite. Eu tinha certeza de que algo estava errado. Parecia que alguém estava me olhando pela janela. Quando criei coragem para levantar a cabeça e olhar para fora, comecei a sentir tonturas. Perdi a visão por alguns segundos, mas juro que vi uma figura acenando para mim. Eu balancei minha cabeça e então ouvi a porta do quarto de Will bater com força. Fiquei surpresa ao ver meus pais dormindo no quarto deles. Achei que poderia ser um ladrão, então chamei a polícia discretamente e acordei meus pais. A polícia investigou tudo e nos garantiu que não havia ninguém na casa, exceto nós. Fiquei chocada ao saber que todas as portas estavam abertas. Eu estava prestes a perguntar se a porta do quarto de Will estava aberta, mas então parei e pensei que era apenas minha imaginação. Consegui adormecer de alguma forma, mas tive aquela sensação nauseante de alguém me observando. De novo. De madrugada, ouvimos o corpo de bombeiros passar. Acontece que a casa de Tracy estava pegando fogo. Ela foi encontrada queimada até os ossos em seu quarto. Era a página central do incêndio. Outro corpo queimado foi encontrado na sala de estar. Era Lily. A polícia perguntou aos pais se as 2 meninas estavam pernoitando, mas elas não estavam. As famílias acabaram se processando.
Saí do local. Simplesmente não conseguia mais ouvi-los ou observá-los. Eu visitei o túmulo de Will. Olhei para o chão e disse audivelmente: parece que aquelas 3 não vão me irritar de novo. Meu coração parou quando ouvi a voz distorcida de Will vinda do chão. Eu sei. Muito obrigada pela atenção. Se você gostou das histórias, clique no botão de curtir e se inscreva. Até mais.